Tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre como o Sukuna não deveria ter um passado triste, mas pô, GG, calma lá também, pelo menos dava um passado pro maluco. E papo, a obra já tá no seu final, com coisa de 2 ou 3 capítulos faltando pra acabar. Eu já falei que eu não lembro quantos falta, só que nessa altura da obra o Sukuna talvez nem seja mais abordado, fora a galera falando, pô, a luta foi difícil, né? O Sukuna realmente era forte. Isso acabou sendo uma parada não só um pouco chata, como até um tanto quanto problemática, já que um dos pontos que uma galera, comigo incluso, queria muito ver era um pouco sobre o passado do Rei das Maldições. Acabou sendo uma parada que nem foi aprofundada na obra, eu não falo nem pelo só o Sukuna em si, sim por todo o contexto que ele estava inserido. A Era de Ouro é um dos pontos que talvez na história de Jujutsu como um todo mais atrai a atenção dos fãs. E isso desde o início da obra, mas ainda assim, o Rei caiu, a Uraume caiu, o Kenjaku caiu e até mesmo a Yorozu caiu, ou seja, as fontes que a gente tinha fora a Tengen em relação à Era Heian e o passado do Sukuna e dos outros feiticeiros, meio que já saíram da obra, e a Tengen, ela talvez ainda exista, mas talvez ela tenha regredido a uma forma que ela só não tenha como passar nenhuma informação. Acaba deixando bem claro pra gente que provavelmente a gente não tenha mais nada sobre a Era Heian dentro de Jujutsu. Muito menos sobre o passado do Sukuna, uma coisa que eu só achei um pouco estranha, porque vamos levar em consideração aqui que o Sukuna é um personagem com tanto peso quanto o próprio Gojo pra dentro de Jujutsu. O Gojo teve um arco inteiro pro passado dele, o Sukuna não teve basicamente nada. Isso com exceção de, sei lá, um ou outro capítulo que mostrava que, nossa, o Sukuna no passado era mal, ó, ele fez coisas ruins, ele cortou a Yorozu, foda, mas fora isso era meio que tá bom. Então, coisas que rolaram naquela época, tipo o surgimento do Sukuna, acabaram ficando de lado. Então, vamos falar um pouco sobre esse vazio que acabou ficando em volta do Sukuna. E bem, eu sou o Felipe e sim, o vídeo tá começando agora. E assim, provavelmente o Gojo junto ao Sukuna, como eu falei pra vocês, eram talvez os personagens mais relevantes dentro de Jujutsu. E o Sukuna junto de personagens como o Kenjaku, talvez eram os personagens mais interessantes e com um passado mais intrigante da obra. Só que ainda assim, o Sukuna conseguia pra mim ser mais intrigante que o próprio Kenjaku e até mesmo que o próprio Gojo, já que logo de cara, assim que a obra apresenta ele é introduzido como uma forma que abre margem pra gente ter muita dúvida e curiosidade a respeito do personagem. Sukuna foi introduzido como o feiticeiro mais forte da história, aquele que reinou na Era de Ouro da feitiçaria, coisa que até mesmo seria impensável pra muito feiticeiro da atualidade, com exceção talvez do Gojo. Mas ainda assim, mesmo numa época tão caótica e com tanta gente poderosa, o Sukuna ainda assim de alguma forma conseguiu não só ascender ao posto de Rei das Maldições, como subjugar todo mundo que desafiou ele. E quando a gente via os monstros que a Era de Ouro produzia no sentido de xamã mesmo, o nível da galera que era simplesmente absurdo, tipo o Mano Kenjas ou até mesmo a Uraume, a gente só ficava ainda mais curioso pra entender como o Sukuna conseguiu ficar tão forte e chegar no topo daquela era. E junto a isso, a obra também usava o próprio Sukuna como meio que percussor pra muita coisa dentro dela. O Sukuna foi o primeiro a mostrar uma expansão de domínio, depois ele foi o primeiro a mostrar uma expansão de domínio sem barreira, ele foi o primeiro a vencer o Mahoraga. Cada aparição do Sukuna ele vinha mostrando um nível completamente diferente de poder em uma escala de jutsu totalmente diferente até mesmo dos padrões de Satoru Gojo, que era um bagulho simplesmente impensável pra gente. Sendo que sim, o Sukuna não só era um feiticeiro muito poderoso, mas vinha de uma era completamente diferente, onde a feitiçaria era completamente diferente. E é exatamente por causa disso que quanto mais tempo se passava, mais dúvidas iam surgindo a respeito do Sukuna, quem era ele, como ele chegou onde ele chegou, tanto que eu lembro que minha expectativa em relação à derrota dele era no mínimo 10 capítulos de flashback. Isso pra poder não só mostrar mais do passado dele, como também construir pra gente como o Rei das Maldições surgiu, só que não rolou, né? Tipo, a gente não teve basicamente nada do ponto de vista do Sukuna sobre o passado dele. Isso pra poder não só mostrar mais do passado dele, como também construir pra gente como o Rei das Maldições surgiu, só que não rolou, né? Tipo, a gente não teve basicamente nada do ponto de vista do Sukuna sobre o passado dele. O que do meu ponto de vista foi só uma decisão estranha do GG. Sim, eu sei que muito da pegada de Jujutsu é que xamãs só são xamãs e perante o mundo da feitiçaria, eles só são meio que engrenagens. Ou seja, no esquema das coisas como um todo, o Sukuna não seria tão relevante, assim como vários outros xamãs que caíram e a gente só não teve nada do passado deles, tipo a própria Uraume ou até mesmo o Kenjaku que a gente acabou vendo, sei lá, pontos do passado dele. No caso do Kenjaku, eu vou além, a gente viu meio que o suficiente pra história seguir. Só que no caso do Sukuna, as coisas são um tanto quanto diferentes. O Sukuna ter o passado dele minimamente mostrado, ou um pouco da história dele contado, era meio que o esperado. O maluco, além de ser o vilão central da obra, era não ironicamente o Rei das Maldições, o feiticeiro mais forte da história. Bom, o maluco venceu o Satoru Gojo, a gente pelo menos esperava entender como ele chegou nesse nível de poder. Então assim, ver um pouco do contexto sobre ele
seria bem legal, e não ver o passado do Sukuna acabou também abrindo algumas pontas soltas, tipo o próprio papo do Sukuna ser uma criança rejeitada ou amaldiçoada, o que honestamente eu achei só um desperdício em relação não só ao personagem, mas até mesmo pelo contexto que ele estava introduzido, que no caso seria a Era de Ouro, que tinha um potencial gigante para ser explorado, e até mesmo o Gege usar ela para mostrar como eram os conflitos de feiticeiros naquela época. Poderia fazer isso facilmente na perspectiva até mesmo do próprio Sukuna, já que se a gente fosse ver um pouco do passado dele, provavelmente a gente veria o conflito dele com os feiticeiros. E assim, eu até entendo que mostrar um pouco da Era Heian poderia abrir margem para muita coisa ser explorada, o que poderia estender a obra, o que não era o objetivo do Gege, mas ainda assim ele podia ter dado uma pincelada nela junto do passado do Sukuna. E sim, eu aceitei muito do papo do Gege usar o Sukuna também para trabalhar o egoísmo de um feiticeiro, deixando bem claro que ele só não se importava com o que ele fez no passado e até mesmo não ligava para o próprio passado dele. A gente vê isso em pontos de tipo, ele nem demonstrar qualquer coisa quando ele fala que fez ou passou alguma coisa no passado dele. Assim, até certo nível, eu entendo o Gege não querer usar o Sukuna para mostrar o passado dele, já que ele meio que não ligava para isso, mas ainda assim ele poderia ter mostrado um pouco do passado do Sukuna na perspectiva de outros personagens, tipo a Uraume, que, diga-se de passagem, acabou sendo uma personagem bem esquecível. A mina mal foi explorada. A luta dela mal apareceu na obra, e olha que ela tava lutando contra o Hakari. Então assim, eu entendo o Gege não querer mostrar o passado do Sukuna, mas isso ainda não muda o fato de que seria muito interessante ver um pouco do passado dele, para poder entender um pouco mais não só sobre como o Sukuna chegou onde chegou, mas também sobre a Era de Ouro. Porque assim, eu sei que eu falei que eu não queria um passado triste, mas passado nenhum é também um pouco complicado. Eu queria entender um pouco mais sobre o Sukuna. Agora é contigo, fala aí, o que vocês acharam do Gege simplesmente deixar de lado esse papo do passado do Sukuna e simplesmente seguir a obra como se nada tivesse acontecido? Claro, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Fazendo isso, tu sempre vai ser notificado quando sai vídeo novo. Só são 3 notificações por semana. Então, o que tu quer assistir, tu clica em cima. O que tu não quer, tu arrasta pro lado. Vida que segue. Deixa o like também, se possível. O like me ajuda muito. E se tiver aparecendo pra ti, deixa o hypar no vídeo também. O hypar ajuda muito o canal, vocês não estão ligados. Enfim, gente, fiquem todos bem. A gente se vê numa próxima. Meio que isso.